Oi pessoal, bom dia. Tá frio aí? Então, hoje a gente vai continuar, né? A gente vai terminar o capítulo 2 do nosso livro de comportamento organizacional, né? Não se esqueçam que esse livrinho aqui, que tá no Google Classroom de vocês aí, tá? Google Classroom. Eu vou dividir essa aula em duas partes, que a primeira parte é bem tranquila. Agora a segunda é um pouquinho mais complicado, porque o livro ele é bem confuso no que ele fala, tá? Então a primeira parte mais tranquila, a segunda parte mais complicadinha. Mas nada assim que vocês não consigam compreender, nada que vocês não consigam discutir a respeito, tudo bem? Então tá. Quando a gente estava em aula, a gente estava discutindo essa parte aqui, né? As características biográficas, né? Idade, raça ou etnia, gênero, orientação sexual, religião. A gente não chegou a falar de deficiência, né? A gente falou meio no contexto, mas também entra aí, tá? A dificuldade de pessoas com deficiência de chegar, de serem aceitas no mercado de trabalho, né? Isso essas questões, né, de diversidade nas empresas, elas são sempre muito polêmicas, nunca esqueça disso. As empresas, elas não estão isoladas da sociedade, muito pelo contrário, elas fazem parte da sociedade. Elas influenciam e são influenciadas por elas, né, pelo que acontece no meio social. Não à toa vocês devem estar vendo, né, muitas empresas que estão sofrendo críticas, né, por apoiar determinados sites, apoiar determinados movimentos, né, e acabam, a gente está vendo muitas delas deixar de patrocinar determinadas pessoas, deixar de patrocinar determinados veículos, muito por conta da pressão da sociedade em relação a temas como esses, né. Aqui está no foco em evidência, né, nesse momento na sociedade é a questão racial, né. Então, muitas marcas que por vezes apoiam, sei lá, candidatos, políticos que de alguma forma não são democráticos, né, para não falar outras coisas, né, elas acabam sofrendo pressão, né, para deixarem de apoiar, tá? E também empresas que têm essa coisa de diversidade só na teoria, mas na prática, né, não atuam de forma democrática, também sofrem desse tipo de pressão. Me veio na cabeça agora que semana passada, né, teve uma discussão sobre racismo na sociedade ali na Globo, e no painel de discussão só tinham jornalistas brancos, né? Então a Globo sofreu uma pressão através das redes sociais e no dia seguinte ela fez um painel só com jornalistas negros, né? Então essa questão de diversidade nas empresas é sempre algo muito tenso, né? E claro, nossa sociedade é extremamente desigual, tá? Não se esqueçam disso. Isso se reflete nas empresas, tá? Então, depois de discutir essa ideia de diversidade mais na parte mais é, biográfica, né? A segunda questão que o autor coloca vai ser a questão de habilidades, tá? O que vai ser habilidade, né? Segundo o Stephen Robbins, tá? Então ele vai colocar como lá: habilidades é a capacidade individual de desempenhar diversas tarefas de uma função. Então, cuidado aqui. Enquanto nas características biográficas você está vendo essa discussão de diversidade numa forma mais geral, numa forma mais de grupos, né? Aqui ele está vendo a capacidade individual de cada pessoa, tá? Então, a primeira capacidade que ele coloca são as capacidades intelectuais, tá? Então, ele coloca capacidade para desempenhar atividades mentais, que são refletir, raciocinar e resolver problemas. O que ele quer dizer com isso? Que nem todas as funções, né, elas são determinadas para todos os tipos de pessoas. Ou seja, certas profissões você precisa de algum tipo de característica intelectual. Por exemplo, dar aula, né? Você ensinar alguém alguma disciplina ou algum curso. Não pode chegar uma pessoa
que não tenha conhecimento a respeito daquilo. Ela tem que, de alguma forma, ter aprendido, ter estudado e ter uma capacidade de não só compreender aquele conteúdo, como também passar para outras pessoas esse mesmo conteúdo. Tá? Aparentemente é algo fácil, né? Mas a gente vê a dificuldade disso, né? Principalmente quando vocês apresentam um trabalho em grupo, né? Vocês vão na frente da sala e treme igual uma vara torta, né? Então não é tão simples você chegar na frente de um público e passar uma informação. Tá? Isso envolve técnica, isso envolve prática e isso também envolve um conhecimento, uma habilidade intelectual. Tudo bem? Então o livro coloca, nesse quadro que está na página, nessa edição do meu livro, está na página 35, tá? Todas essas habilidades que, por vezes, para você entrar no mercado de trabalho, em determinada função no mercado de trabalho, você vai precisar ter, tá? Então vamos lá, aptidão para números, que quem vai precisar, né? Contador, principalmente, a compreensão verbal, a habilidade de entender o que é lido, executado, ou seja, sua capacidade de interpretação, quem precisa disso? Um gerente de fábrica, para seguir as políticas da empresa, né, para contratação. Rapidez de percepção, né, muito esportista precisa disso, né. Então ele coloca habilidade para identificar semelhanças e diferenças visuais de maneira rápida e precisa. Eu coloquei falei esportista, né, mas ele coloca investigador de incêndios. Pode ser detetive também, né, identificar pistas de um incêndio criminoso. Ou seja, toda pessoa que tem uma capacidade de percepção muito rápida. Raciocínio indutivo, né? Capacidade para identificar uma sequência lógica e um problema para depois resolvê-lo. Então coloca pesquisador de mercado, fazer previsão de demanda de um produto para um período futuro. Pessoal do marketing, né, que acho que é no segundo ou terceiro ano, que vocês vão ter a disciplina de marketing. Ou no terceiro ano, acredito que seja no terceiro ano de manhã. Vocês têm essa disciplina de marketing e fazem essas discussões, né? Identificar o que os clientes precisam, né? Quando eu colocar um produto no mercado, o que o público espera desse produto, né? Então você precisa antecipar o desejo do seu público para que esse produto no mercado ele tenha sucesso. Raciocínio dedutivo. Capacidade de usar a lógica e avaliar as implicações de um argumento, né? No caso eu coloco supervisor escolher entre duas sugestões feitas por funcionários. Isso aqui é bastante importante também em finanças, né? Você tem dois projetos para investimento na sua empresa. Qual projeto ele tem o melhor custo-benefício, né? Então você precisa desse raciocínio dedutivo. Visualização espacial, né? Capacidade para imaginar como um objeto ficaria se sua posição no espaço fosse modificada. Então, quem trabalha muito com design de interiores, né? Ele até coloca decorador de interiores, remodelar um escritório. Mas também quem utiliza muito isso, quem trabalha com o layout das empresas, né? Como você otimizar o espaço da empresa, como você otimizar, por exemplo, as prateleiras de uma loja para que o público veja seus produtos de uma forma mais visível, ou que passe, né, uma mensagem para o público através da organização desse espaço, né, uma mensagem positiva, claro. Memória, o último ali. Habilidade para reter e evocar experiências passadas. Tá? Então, vendedor, lembrar o nome dos clientes. No caso, professor, lembrar o nome dos alunos. Ou lembrar, né, o próprio conteúdo, né, que você vai passar na sala de aula. Bom, você sabe que essa capacidade eu tenho algumas dificuldades, né, de ficar lembrando o nome de todo mundo, ou ficar lembrando autores, assim por diante. Você tem que toda hora ficar treinando, né? Não é algo que nasce com você, memória, você tem que toda hora estar treinando, senão você acaba esquecendo muitas coisas. A segunda forma de habilidade que ele coloca é habilidades físicas, tá? Esse é mais bem tanto intelectuais quanto físicas são bem tranquilo de compreender, tá? Então, habilidades físicas ele coloca porque determinados tipos de trabalho você precisa ter algum tipo de habilidade física e motora, né? Por exemplo, para você ser um segurança numa balada,
não pode ser simplesmente uma pessoa que não tenha força física, né? Porque senão ninguém vai respeitar essa segurança. Outro caso são policiais, né? Para você, quando você presta concurso para algum cargo de polícia, né? Ou exército, assim por diante, você precisa fazer a prova de teste físico, né? Para provar que você tem capacidade de aguentar os treinamentos e a prática, né? O seu exercício na prática ali no cotidiano. Então ele coloca, né, fatores de força, de flexibilidade e outros fatores. Então coloca número 1 ali, força dinâmica, a habilidade para exercer força muscular repetidamente, continuamente, por um dado período, força no tronco, a habilidade de exercer força muscular usando os músculos do tronco, somente as abdominais, força estática para exercer força muscular em relação a objetos externos, ou seja, quem trabalha com em transportadora, né, que você tem que carregar, subir e descer carga, né, então você precisa também disso, força explosiva, gastar o máximo de energia em uma série de ações explosivas. A outra que ele coloca, fatores de flexibilidade. Flexibilidade de extensão, habilidade de estender ao máximo os músculos do tronco e das costas, flexibilidade dinâmica, habilidade para realizar movimentos de flexão rápidos e repetitivos, e outros fatores, né? Coordenação motora, coordenar movimentos simultâneos de diferentes partes do corpo. Motoristas, né? É muito exigida essa parte de coordenação motora. Equilíbrio, a habilidade de manter o equilíbrio em meio a forças desestabilizantes. E resistência, manter o esforço máximo durante longos períodos de tempo. Lembrando aqui que toda vez que você vai assinar um emprego com carteira assinada, você tem que fazer um exame admissional, né? Que é um pouco um teste, né, de você ter algumas habilidades físicas ou que você esteja saudável e disposto, né, por cargo que você vai exercer. Então tá, pessoal. A primeira parte é bem tranquila, né? Habilidades intelectuais, tá? O próprio intelecto, as coisas de números, né? O famoso QI, né? Quando eu estava em aula, eu ia aplicar com vocês um teste de QI, né? Para saber, só para brincar, né? Claro que esses testes de inteligência eles são bastante polêmicos, para ver quem é. Então, eu ia mostrar ali quem seria mais ou menos inteligente ali na sala de aula. E depois, atividades físicas, vocês têm na própria. Vocês sabem, né, que vocês fazem aula de educação física, vocês sabem quem ali é mais rápido, quem é menos rápido, quem é mais forte, quem é mais fraco. E claro, para cada tipo de cargo, você vai precisar de mais ou menos habilidades físicas, tá? Então, tranquilo, pessoal. Daqui a pouco a gente volta para a parte 2 dessa discussão de habilidades, que daí é a parte de aprendizagem, tá? Aguardem aí.